preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo? Onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. Preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu Evangelho, todos tenham ouvido de ouvir
e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue às tentações, às más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia a todos. É uma alegria podermos estar aqui, fazermos uma reflexão juntos. Vamos abrir hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 19, onde Santo Agostinho nos fala sobre o mal e o remédio. E eu vou falando e a gente vai conversando. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai portanto lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Chegado ao último degrau de abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Então vamos dar uma paradinha aqui para conversar. Aqui está então me dizendo que todas essas perguntas que a gente se faz, por que comigo, por que para mim, não deixa de ser uma resposta quando diz aqui que a prova vem para aqueles que estão preparados. A prova e as dores são para aqueles que têm capacidade de enfrentar, e isso vai trazer um benefício maior, porque vai trazer o aprendizado. Se eu não tivesse capacidade de suportar, Deus não teria me dado, porque Ele é um Pai de amor. E fui eu que escolhi viver isso, porque eu sabia que eu ia dar conta. Dias difíceis existem, dias que parece que a gente não vai conseguir, existem sim. Mas aí nessa hora a gente tem que bem sofrer.
a gente tem que pensar lá na frente, como quem está num ano letivo, que passa por provas difíceis, mas sabe que chegado ao final do ano vai se formar e vai mudar de turma, de escola e vai para um novo nível. Não são dias difíceis? São. Então a gente precisa enfrentar. Quando a gente tem provas difíceis na aula, a gente às vezes fica sem dormir, estudando, preocupado, se esforça mais. E assim a gente também tem que fazer para viver na vida terrestre. Mesmo que a gente fique noite sem dormir, que tenha que se preparar mais para enfrentar as tarefas. É nessas horas que a gente tem que, então, rezar mais, procurar ajuda. Não precisamos enfrentar sozinhos. Deus sempre nos rodeia de amigos, de oportunidades na igreja, né, nos templos. Sempre há uma oportunidade de conforto, de consolo, de direção. Está ali do nosso lado, a gente que tem que buscar nos livros, nas palestras que tem no YouTube. Aqui na nossa casa do Cefa, né, no Centro Espírita Francisco de Assis, tem várias coisas salvas na internet que podem encher muito o seu coração. Eu sempre busco, eu sempre procuro, e eu estou fazendo minhas tarefas da casa, eu estou sempre buscando ouvir uma música que me engrandeça, que me alegre. Estou sempre procurando ser grato, mesmo grato com as dificuldades, como diz aqui no texto, né? Que a gente tem que agradecer mesmo as dificuldades que eu fui provada. Então a gente tem que procurar se ajudar. Vamos seguir o texto. Como desencarnados, quando andam sem rumo no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplêndida de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Mais uma paradinha aqui para a gente conversar. Então aqui está falando que a gente pode se considerar bastante forte para suportar as tormentas da vida. E que a gente tem que pensar que a gente vai sair muito triunfante de tudo isso, né? E isso a gente vê no dia a dia. Quando a gente supera uma dificuldade, como a gente fica satisfeito, feliz. Mas nunca se desesperar. Nunca pensar, por que comigo? Pensa assim, por que não comigo? Se a gente procurar o caminho certo, o caminho do bem, sempre haverão provas, mas que nos levarão ao melhor lugar, a Deus. E quando a gente procura o caminho mais fácil, também haverão dificuldades que nos levarão ao pior lugar. E que um dia a gente vai ter que levantar dessa lama e voltar e refazer todo o caminho. Então, mais vale a gente parar, refletir, pedir sempre força, pedir ajuda e seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Lembra do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quando estiver difícil, cante um hino a Deus e peça ajuda. Lembra do Salmo 23. Não estás sozinho. O mal é um remédio. Ele é um remédio que nos faz nos sentir mais fortes, que quando a gente passa uma dificuldade e a gente enfrenta, a gente vê assim, meu Deus, eu nem sabia dessa minha capacidade. E assim a gente vai se fortalecendo. Vamos seguir. Que remédios, pois,
poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. Vou parar aqui um pouquinho. Tá vendo o que diz aqui? Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes um louvor ao Senhor, quem que vai te ajudar? O anjo da vossa guarda. Então a gente tem um anjo da guarda que está ali de prontidão, querendo nos ajudar. Sabe quando nosso pai, a nossa mãe aqui da terra, estão sempre por perto para nos ajudar, mas a gente tem que pedir? Porque ele espera que a gente caminhe com as nossas pernas. Mas se a gente precisar de ajuda, o pai e a mãe, nossa mãe não nos ajudam? Sabe aquela pessoa que a gente considera? Ela está lá para nos ajudar, para nos dar a mão. E a gente sabe de certeza que se a nossa mãe ou nosso pai nos der a mão, a gente vai conseguir? Porque a gente se sente apoiado? Imagina nosso Pai do céu! Então vamos seguir. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, antes os quais se esvaem aos poucos dias de sombra do presente. Então o que está falando é que a fé é o nosso remédio. É acreditar mesmo e pedir, dar a mão, e imaginar Jesus de braços abertos, esperando que a gente vá em direção a Ele. Vou seguir com o texto. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga? Esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Então, o que quer dizer com isso? Que quando a gente duvida dessa ajuda divina, na mesma hora a gente sente a angústia de estar sozinho. É coisa mais triste do mundo tu achar que tu tens que dar conta sozinho. E aí quando tu acha que tens que dar conta sozinho, tu já queres controlar tudo, aí tu vira um caos. A gente não consegue controlar nada, é Deus que conduz. Tudo que a gente precisa, a gente vai ter, virá ao nosso alcance, de acordo com a nossa necessidade. A gente tem que confiar nisso. Ninguém consegue prever nada. Todos os nossos pensamentos e medos, a maioria deles, 75% das coisas que a gente tem medo, não acontecem. Isso é comprovado cientificamente. Então a gente tem que entender que o melhor caminho é confiar e fazer a nossa parte no bem. Mesmo duvidando, faça, que você vai ver o retorno. Dias que a gente está mais animado, tem dias que a gente está um pouco mais desanimado, mas todos os dias a gente tem que acreditar e rezar e pedir forças para seguir. O Senhor, vou seguir, tá? O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre, que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria na eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela ficará suspensa nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. E aqui o texto acaba. E eu convido vocês a refletirem sobre isso e pensarem que, mesmo no momento doloroso, mesmo nos dias mais difíceis, tudo com Deus fica mais leve.
porque a gente sabe, confia de que Ele vai nos consolar. Se temos que passar por uma prova difícil, pensa assim, olha meu Deus, está difícil para mim, mas se eu tenho que passar por isso, então me dá a mão. Eu não preciso pedir para afastar a prova, para ser do meu jeito. Não, é porque agora eu estou querendo vacilar aquilo que eu combinei lá em cima. Não, peça assim, Pai, está difícil para mim. Eu preciso de Ti. Segue comigo e entrega. E isso será um alívio tão grande, é tão reconfortante e dá tanta energia que a gente segue melhor. Há sempre uma maneira de conexão com Deus. Encontre a sua. Seja na natureza, seja no seu quarto, seja cantando uma música. Conecte-se com Deus, com a espiritualidade, peça ajuda sempre e alegre-se com tudo que te aconteça. Porque tudo há um motivo maior. Deus é bom o tempo todo. Então agradeço a oportunidade de reflexão. Sigamos uma semana alegre, com fé. Que Deus nos abençoe. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai.
confia e vai. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida ou que tenha intenção de fazê-la possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé.
Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar.